Isso quer dizer o quê? Que a Lua, esta autoimagem, ela faz com que você reaja contra as coisas que te magoam, as pessoas que criam obstáculos para você, você vai reagir do jeito lunar. Que esta lua é que vai determinar de que forma você reage quando você é atingido ou é atacado por alguma coisa que te incomoda ou que te dá... porque, na realidade, se você pensar bem, o teu sol, que tem a ver com o teu eu interior, ele não mexe com a emoção. Ele mexe com o racional, né? Você é o que é. E as pessoas que têm um sol muito bem colocado no mapa, elas não se incomodam com eventuais comentários dos outros, né? São aquelas pessoas que você fala, nossa, você tem um ego desse tamanho. Na realidade não é o ego não, é o eu. Porque o ego é a autoimagem. Então, provavelmente foram também inflados pelos pais, pelos parentes. Você pode tudo, olha, ninguém te limita. E aí são aquelas pessoas que param em fila dupla, que largam o carro e falam, pê, um minutinho só, mas larga o carro aí, incomoda-se 10 mil pessoas e volta com a maior cara de pau. Esses têm um ego inflado, realmente, né? Muitos políticos têm um ego inflado. Já que estamos perto, no ano que vem nós vamos falar muito em eleição, né? Estou preparando as previsões. Não estão prontas, gente. Porque é muito trabalho e às vezes eu começo a fazer uma coisa e tenho que interromper para atender, tem consultório e tudo, né? Então, às vezes fica difícil preparar tudo. Mas eu prometo que logo, logo a gente vai começar a falar sobre o próximo ano e como irá se desenvolver, inclusive se a gente puder já adiantar alguma coisa sobre as eleições, né? Eu acho que de qualquer maneira o Brasil está num período muito bom astrológico e a gente tem que aproveitar, né? Grazi, ai, entrou com atraso, Jurandir. Sim, eu te peço desculpa, né? Eu já pedi desculpa porque São Paulo realmente é uma coisa assim que a gente não tem não tem como a gente sair de casa. Saio de casa todo dia no mesmo horário, posso chegar aqui na hora e posso não chegar, né? Então, o que eu estava falando sobre essa semana, que pode haver ainda muita repressão policial contra o tráfico de drogas. Sabe aquelas ações que nós vimos nas favelas do Rio, né? A repressão policial contra o tráfico de droga por causa da conjunção da Lua com Marte, mas já está diminuindo, tá? E tem uma coisa muito importante também, que é o ingresso de Vênus em Escorpião. Isso pode fazer aumentar. Aí, esse é um aspecto um pouco difícil. Cenas de ciúme. Paixões, assim, daquelas que a pessoa vai chegar em casa e fala, eu te vi, alguém me disse que você foi ao cinema com esse fulano, e aí vai pegar uma faca, vai pegar uma coisa assim. Gente, controlem as reações emocionais, especialmente de ciúmes e de possessividades. Isso o ingresso de Vênus em Escorpião pode fazer isso também, né? Exacerbar esse tipo de reação emocional, né? E eu acho que a gente deve aproveitar um outro fato, que é um fato ótimo, né? Alguém que está me mandando um beijo, Aldo Marcondes, um beijo para você também, tá? E fica atento nas coisas que a gente conversa. Se você tiver alguma dúvida, você sempre pode entrar, se não telefonar para cá, no 3501-4378, que é o telefone da Orkut TV, você pode entrar no meu site, www.astrosirius.com.br, e você manda e-mail através do site, do info@astrosirius.com.br. E aí eu respondo, tá? Hoje de manhã tinha mais de 45 e-mails, hoje à tarde vou começar, antes de começar a atender, no consultório vou começar a responder todos os e-mails. Eu respondo a todos os e-mails, né? Pessoalmente mesmo. Então, estava falando de uma coisa muito importante que aconteceu agora, em dia 30 de outubro, que já estamos aqui no dia 9, que foi o ingresso de Saturno em Libra. É importante falar disso. Inclusive, teve clientes, né, que me mandaram um e-mail. Gra, quando é que você vai falar? Gra. Eu falo Gra porque na Itália a minha família sempre me chamou de Gra, mas aqui me chamam de Grazi também, né? Então, por que você não escreve sobre Saturno em Libra? Pronto. O artigo dessa semana é exatamente sobre a entrada de Saturno em Libra. O planeta Saturno, ele é o agente. Nós temos que imaginar sempre no planeta como sendo um arquétipo, um ator, né? O ator interpreta um personagem. Só que
Qual é o pano de fundo da ação que esse personagem vai vivenciar? O pano de fundo vai ser Libra. O Saturno ele ficou 2 anos e meio em Virgem. E eu acho que os virginianos e os piscianos na oposição tiveram um ano muito difícil, né? Ou especialmente nesses últimos 2 anos e meio, dependendo se eles eram do primeiro decanato, segundo ou terceiro decanato. Muitos percalços na vida. Eu tenho virginianos que eu conheço que perderam entes familiares, tiveram lutos, pessoas que tiveram que enfrentar obstáculos mesmo. O virginiano, ele é até bom para enfrentar obstáculos, né? Sendo de um signo de terra, ele tem uma facilidade muito grande para enfrentar obstáculos. Apesar que quando são muitos, às vezes a gente fala chega, né? Então eu falo para os virginianos, olha, chega para vocês, tá? Agora vocês podem respirar. E quem vai começar a pensar nas pedras que tem que carregar vai ser o libriano. Por que os librianos? Bom, vamos falar do signo primeiro, né? Onde entrou Saturno. Então Saturno entrou no signo de Libra. Se Saturno, ele é o planeta que nós chamamos de Deus do tempo, o Deus limitador, o Deus das responsabilidades, o Deus do amadurecimento, sabe aquele grande não que a gente recebe quando a gente é pequenininho? Normalmente a gente começa a entender o não, né? E depois a criança, não sei se vocês já repararam, a criança responde sempre com um não também. Quando ele quer incorporar essa ideia do limite, a criança repete o não. Porque ele quer entender como isso funciona, né? Por isso que é tão importante a gente colocar disciplina numa criança, colocar limites. A astrologia chama Saturno de cercado, onde a mãe natureza coloca os filhinhos rebeldes e para ensiná-los que existe um limite, né? Um limite na vida, aquilo que a gente não pode ultrapassar, porque senão vai incomodar o vizinho, vai incomodar o outro, vai atrapalhar a vida das outras pessoas. E o senso de responsabilidade. Qualquer mãe sabe que não vai deixar uma criança chegar perto de uma janela, porque a janela é perigosa para uma criança. E a criança recebe o não, né? Então você vai dizer para a criança, não pode chegar perto da janela. O que é errado é você dizer para a criança que ela não pode chegar perto da janela sem ensinar para ela que a responsabilidade por isso é sua. E você tem que dizer para a criança, olha, eu estou cuidando de você, estou cuidando com amor, por isso estou impondo um limite. Porque, imaginem só, eu quando tive meu primeiro filho, eu morava na França. E estudava ainda, estava terminando o curso de pós-graduação e tinha que deixar a criança numa creche pertinho do lugar onde eu morava, ia para a faculdade, quando eu voltava pegava a criança, ia para o supermercado, chegava em casa, tinha roupa, tinha jantar para o marido, enfim, era uma vida bastante difícil. O que acontecia? Eu chegava com as compras de supermercado e deixava o meu filho pequenininho ali, brincando no chão da cozinha. Uma vez eu peguei ele, foi muito engraçado isso, porque me deu esse conceito do não, né? Do que é o não para uma criança. E enquanto eu botava as coisas na geladeira, ele foi pegar a caixa de ovos e abriu a caixa de ovos. E ele pegava assim, um ovo, jogava no chão, tá? E ele falava, não, 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 não. E aí pegava outro. Eu tô lá ouvindo o Fábio falando isso, eu fui ver o que ele estava fazendo. E ele estava lá, ele com 3, 4 ovos espatifados no chão. Mas ele mesmo estava se censurando. Ele sabia que ele não podia. O que ele não conseguia era controlar o impulso, né, de jogar esse ovos no chão, porque é muito engraçado jogar ovo no chão, não é verdade? Ele se espatifa e é uma coisa muito engraçada. Então, isso é para dizer para vocês o que Saturno faz. Então, Saturno, que é chamado de nosso pai, né, ele é um pai que ensina, não é um pai que pune. Né? Eu não acredito que o pai ou a mãe nasceram para punir as crianças quando dizem não para uma criança. Elas o fazem com amor para evitar um acidente, né? Um acidente na cozinha. A gente vê tanto acidente acontecendo dentro de casa com criança exatamente por causa disso. Só que a gente precisa também
ensinar a criança qual é o limite dela e por que que ela não pode. Por que que uma criança, por exemplo, se eu estou cozinhando, eu vou dizer para a criança, não chegue perto porque o fogão está quente ou porque aqui é perigoso.